Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live, né? Nessa live nós vamos construir, interpretar mais um modelo ao vivo. Então, nós vamos iniciar hoje um segundo modelo daqueles que as pessoas enviaram no nosso grupo. Seja bem-vinda, Joelma. Sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, Lira, Esther Lira. Boa noite, Carla. Seja bem-vinda. Olá, Ana. Bem-vinda também. Boa tarde. Boa tarde, Maura. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, Nelson. Olá, hello. Sejam bem-vinda, Rafaela. Nós vamos iniciar a construção, a interpretação e a construção de mais um modelo. Então, assim como ontem, na live de ontem, nós vamos construir mais um vestido aqui diretamente no manequim, mais um modelo dos vestidos e que as pessoas enviaram no nosso grupo do WhatsApp, né? Solicitando a construção. E aí, desses modelos, eu estou escolhendo para fazer a construção nas lives aqui ao vivo, tá? E aí já quero deixar, seja bem-vinda, Alessandra, boa tarde. Já quero deixar avisado que amanhã, às 19 horas, nós teremos uma outra live também de interpretação e construção de mulagem. Então, amanhã nós teremos um outro modelo. Então, são vários modelos que as pessoas no grupo me mandaram. Seja bem-vinda, Sônia, seja bem-vinda, Aline. E desses modelos eu estou selecionando, né, para que a gente consiga construir e interpretar aqui diretamente no manequim através da técnica da mulagem, certo? E de imediato, mais uma vez, desculpem, porque minha voz ainda está um pouco estranha, porque eu estou gripado, né? E vez ou outra vocês vão ouvir um determinado barulhinho, porque aqui ao redor de onde eu moro está tendo algumas construções, reformas, então vez ou outra pode acontecer da gente ouvir algum barulho, tá? Mas nada que vai atrapalhar essa nossa live, nada que vai atrapalhar mais esse momento de construção de conhecimento, né? E que a gente vai trabalhar mais o modelo. Então, eu tô aqui com a imagem do meu modelo, né? Eu tô assim, até tentando acelerar um pouco, porque o meu medo é do Instagram derrubar a live, né? Tem a questão de tempo. Tanto é que eu queria construir todo o modelo, né? E aí eu defini trabalhar as partes principais do modelo, né? Peguei um modelo e eu defini, vamos trabalhar o que é mais importante, que é o que as pessoas realmente querem ver de diferente, tá? Então, eu vou mostrar aqui o modelo para vocês verem, tá? Vou virar aqui a minha câmera. Nós vamos construir esse modelo aqui no manequim, tá? Com a técnica da mulagem. Eu não me recordo quem enviou esse modelo, tá? Mas aí esse modelo se encontra lá no grupo, alguém que está participando do grupo, nosso grupo de molagem e interpretação, que foi o grupo que ficou do workshop, tá? Enviou esse modelo e aí solicitou que a gente fizesse a construção. E aí, de imediato, a gente começa a fazer algumas observações antes de construir esse modelo diretamente no manequim. Quais são essas observações? Então, eu tenho aqui um modelo que eu tenho duas partes. Esse é um processo que a gente faz no nosso curso e é um processo que eu faço sempre em todas as minhas aulas. Se eu vou construir um modelo, primeiro eu interpreto as partes desse modelo, quais são as informações importantes e os detalhes importantes. E a partir dessa interpretação, a gente começa a construir ele diretamente na mulagem. Seja bem-vinda, Genailde, sejam todos bem-vindos. Então, quais são as partes mais importantes desse modelo? Primeiro, eu tenho que observar que ele é um vestido e que eu tenho duas partes. Um recorte que vai ser esse lado e outro recorte que vai ser esse outro lado. Depois que eu faço esse tipo de observação, eu começo a observar algumas informações dessas partes principais, que são o seguinte: eu tenho um drapeado aqui na região da cintura desse lado, logo eu não tenho pences para ajustar esse modelo, porque esse drapeado ele vai fazer esse ajuste do modelo e um ajuste que a gente vai fazer aqui na lateral.
Da mesma forma, a nossa pence de busto, a gente não vai ter a pence de busto, tá? Então, as pences de cintura nós vamos ajustar com o drapeado e o recorte, e a pence de busto nós vamos jogar o volume aqui para cima para conseguir fazer esse drapeado e esse volumezinho aqui. Da mesma forma, aqui esse outro lado, nós vamos ter um recorte que ele vai eliminar a nossa pence de cintura aqui, e nós não vamos ter pence de busto, porque nós vamos jogar o volume para essa região para fazer esse drapeadozinho também. E aí eu tenho uma fenda, tá? Que ela vai até embaixo, né? E ela abre um pouco aqui para a lateral. Nós vamos construir esse modelo até aqui a altura do joelho, tá? Que é a altura de terminação do manequim, que geralmente a gente tem. Mas daqui para baixo a gente pode fazer o vestido todo justo até a altura da cintura ou até a altura do joelho, e do joelho para baixo a gente fazer uma leve abertura e vazio nesse volume, jogando o volume para essa terminação como se fosse uma cauda sereia, tá? Como nós não temos a parte traseira, nós vamos construir até essa região, construindo essa região toda principal do nosso vestido, tá? E aí, posteriormente, nós podemos determinar que tipo de região traseira seria essa, de acordo com a nossa interpretação, ou de acordo com o que a gente acha que ficaria melhor para esse modelo. Mas aí, de acordo com o nosso tempo e de acordo com todo esse trabalho que a gente precisa fazer, nós vamos construir só essa região da frente e podemos ficar com o exercício de imaginar como fazer a região traseira para cruzar aqui nessa região da frente, tá? Então, vamos iniciar a nossa construção. E antes de iniciar essa construção, eu já quero perguntar alguma dúvida até então, alguma dúvida sobre esse modelo, alguma questão que vocês queiram colocar antes da gente iniciar a nossa mulagem aqui diretamente no manequim. Então tá, vamos iniciar a construção desse modelo, tá? E aí vocês podem ir mandando perguntas e aí eu vou dando pausas para responder as perguntas, tá? Ó, eu tô aqui com o meu manequim e o primeiro passo que eu fiz foi fazer uma marcação, que essa marcação vai me auxiliar na construção daqueles recortes. Seja bem-vinda, Gabriela. Então, ó, com essa marcação, eu tenho todo o meu manequim marcado de preto. Então, eu posso escolher aí... Sim, Maura, eu vou deixar a aula gravada, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Eu tenho todo o meu manequim marcado em preto, né? Com as linhas pretas. E aí, eu preciso fazer um processo que é o seguinte. Eu, Alisson, eu consigo fazer a construção... Seja bem-vinda, Beatriz Reis. Sem fazer essa marcação. Tá? Mas isso é um processo que a gente vai adquirindo com o tempo, né? De desenvolver o olhar e conseguir fazer esse tipo de construção sem ter a marcação. De início, eu aconselho, vai construir um modelo diferente, vai fazer a interpretação de um modelo diferente. Então, o que é que você faz? Pega um fitilho, de preferência o mais fininho que vocês tiverem, 0,4, 0,5, e faz essa marcação de uma outra cor para que você consiga distinguir qual é a marcação principal do teu manequim e qual é a marcação que vai te auxiliar na construção desse modelo. E de preferência, essa marcação de outra cor, ela vai ser uma marcação provisória, que a gente vai marcar só para construir um modelo e depois a gente retira, para que depois a gente possa fazer outras marcações e outros modelos, tá? Então, a primeira parte que a gente vai construir vai ser essa região. Eu acho que a live, né, tá espelhando o lado do vestido, mas não tem problema. O importante é a gente entender como funciona a técnica e como funciona a interpretação desse modelo, e depois a gente pode praticar invertendo os lados, tá? Mas aí, ó, a gente vai começar por esse lado, que vai ser o nosso lado maior, o recorte maior. E aí a gente precisa ter uma tela que atinja o seguinte. Dessa parte, que vai ser a parte onde eu vou ter o encontro do nosso tecido ou do nosso drapeado,
até a terminação que eu vou trabalhar o meu manequim. No meu caso aqui, ó, eu vou terminar até a altura do joelho ou meia coxa, que é a altura que termina o meu manequim, tá? Podendo depois eu fazer o alongamento desse modelo até a altura da pessoa que vai usar o vestido, a altura da pessoa que está encomendando o modelo e assim vai. Então, eu estou trabalhando com uma tela de 1 metro de comprimento. Esse 1 metro, ó, sempre no sentido do fio, sempre paralelo à borda do tecido. E posteriormente, a minha largura, eu estou trabalhando aqui com 50 centímetros de largura. Por que eu estou trabalhando com mais largura, né, diferente das outras construções que geralmente a gente trabalha com um padrão de 40 centímetros? Quem é minha aluna, meus alunos sabem disso, que a gente geralmente trabalha com um padrão de 40. Porque agora a gente vai precisar ter uma construção que ela atinja até aqui, ó, até esse recorte. Então, geralmente a gente trabalha metade do manequim, né? E dessa vez a gente vai trabalhar metade mais essa região, que é a região que vai atingir o recorte princesa, onde eu marquei aqui com o meu fitilho. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso adicionar mais margem de tecido na largura, para que esse meu tecido atinja essa região e eu consiga construir um modelo de forma, posso dizer, tranquila, tá? Então, depois que eu faço esse processo de cortar a minha tela, eu vou esquadrar as minhas linhas. Vou traçar aqui a minha linha de centro, ó. E aí a minha linha de centro, ela vai ter que ter uma margem que atinja aqui o meu recorte princesa. Então, observe, eu estou tendo uma margem suficiente para atingir esse recorte princesa, certo? E eu esquadrei aqui a linha da cintura inicialmente, tá? Vocês podem fazer esse processo e a tua tela vocês podem trabalhar só a partir desse ponto aqui. Não precisa ser uma tela que vai atingir o ombro, porque o nosso modelo vem até essa região. Então, dessa região para baixo e com a nossa linha esquadrada. Vou começar a prender a minha linha esquadrada aqui no centro do meu manequim, tá? Isso para que eu possa garantir o caimento reto dessa tela aqui no início da minha construção. Mas aí eu sempre falo para as minhas alunas, isso é só uma preocupação inicial, porque depois a gente vai construir formas em que essa linha de centro ela pode sair do lugar e não tem nenhum problema. Isso vai depender do tipo de modelo, do tipo de caimento que eu pretendo dar a essa peça. Então eu começo a prender a minha linha de centro no centro do meu manequim. E aí a gente vai prender até a altura terminal aqui do meu manequim, certo? Vocês não precisam prender tanto aqui no centro, porque depois a gente vai fazer todo um trabalho de franzido aqui. E aí a gente vai começar um processo que vai ser o seguinte, ó. Vou prender exatamente aqui, ó, na região da cintura, faço esse ajuste até atingir o recorte princesa e vou prender aqui. E aí a gente não vai mexer nessa região agora. Nós vamos partir para esse lado aqui, ó. Deixa eu só vir para esse lado. E nós vamos começar a ajustar essa região aqui para a cintura, ó. Nós vamos forçar essa região o máximo que eu conseguir aqui para a região da cintura, tá? Para eu eliminar o máximo possível do volume que eu teria aqui, que seria a nossa pence de cintura, tá? Então, ó, tô trazendo aqui para a lateral e vou prender na altura da cintura aqui a minha marcação. Ela ficou um pouco descida, ó. Vou vir aqui, organizo e prendo de acordo com a marcação da cintura. Eu vou fazer um processo que vai ser o seguinte, ó. Vou separar essa região superior da região inferior. Por que a gente faz esse processo? Observem, a minha tela ela estava toda forçada. Agora, com esse movimento, ela está de forma mais livre. Eu consigo trabalhar com mais leveza a construção superior e a construção inferior, tá bom? Então, depois que eu faço esse processo, nós vamos começar já a organizar essa região aqui. Como é que vai funcionar a organização dessa região? Eu tenho um volume aqui
que seria o nosso volume de pence de busto, tá? Tem uma pence de cintura, mas essa pence de cintura não precisa se preocupar agora, porque a gente vai ajustar aqui para a lateral. Então, ó, eu vou fazer esse movimento, ó, jogando todo o volume aqui para esse setor. Venho, prendo aqui na minha costura lateral e prendo aqui na minha costura lateral até atingir a altura que eu desejo essa peça. Se vai ser a altura da cava que a gente está acostumado a trabalhar, se vai ser uma cava mais baixa, se vai ser isso, se vai ser aquilo, vocês que vão definir isso. Esse volume aqui eu já vou trazer para essa região que eu tenho aqui. E aí a gente começa a fazer esse movimento, ó, puxar realmente. Então a gente vai fazer esse movimento e vai puxar, porque a nossa tela ela tá ficando com regiões enviesadas, tá? Então eu vou puxando essa região e vou prendendo e construindo o efeito que eu quero, tá? Tô fazendo esse movimento e aí observem o seguinte, eu vou eliminar o excesso aqui da nossa lateral, ó. Eliminei esse excesso da lateral, eu vou fazer isso aqui. Eu tenho um volume aqui, ó, que eu ainda consigo jogar ele para dentro, ó. Então, se eu quero mais volume aqui, eu faço esse movimento, faço um pique até a altura aqui do alfinete que eu posicionei na minha cava. E se eu quero mais volume aqui nessa região, mais franzido, mais drapeado, eu venho e jogo esse volume aqui. Só que aí a gente tem que observar que tem a nossa região aqui da cava, a região do braço, para que a gente não construa também uma peça que fique incomodando a movimentação do braço, da axila nessa região, tá? Então, ó, vou prender aqui e vou eliminar o excesso nessa região que eu tenho aqui, construindo o formato da cava que eu quero, certo? Já tenho esse trabalho aqui realizado. O que é que a gente vai fazer agora, tá? Eu tenho um volume, tá? Deixa eu só ajustar aqui a minha tela do celular. Eu tenho um volume que eu preciso jogar ele para aqui, para essa região, que é a região da cintura. Porque eu preciso construir um franzido aqui, né? Um franzido, um drapeado. E como vocês observam, essa região aqui está justa. Então, de onde eu vou trazer esse volume para construir o franzido e esse detalhe que eu tenho na cintura? Vou mostrar aqui para vocês novamente o modelo, só para a gente ficar ligadinho, ó. É esse volume aqui. De onde é que a gente vai tirar esse volume? Que até então a gente está com a construção totalmente justa. Nós vamos descer o máximo de volume daqui para baixo e nós vamos subir volume dessa região. Então, observem como é que vai funcionar essa movimentação. Ó, eu tenho aqui essa região que eu já construí aqui. Então, eu posso soltar daqui para cima de forma bem livre, tá? Ó. Vou soltar a minha tela aqui de forma livre e vou começar a fazer essa movimentação aqui, ó. E aí a gente vai fazer uma movimentação que é realmente forçada, ó. Eu posso pegar aqui e esticar realmente esse tecido. Por que que eu tenho que fazer esse processo? Porque a gente está trabalhando com uma construção que ela está enviesada. Então, gente, esse ajuste é muito importante. Vocês podem puxar realmente o tecido de vocês para tornar essa região mais justa possível. Porque como se trata de uma construção enviesada, a gente corre o risco de posteriormente ganhar folga, tá? E essa região depois precisar fazer ainda um novo ajuste. Então, de imediato, já para evitar algum ajuste muito necessário, de um ajuste muito grande depois, a gente já força essa região aqui no manequim, ó. Então, observem o que é que eu vou fazer. Eu vou começar a jogar aqui esse volume para baixo, ó. E vou começar a forçar essa região, ó. Certo? Então, eu estou forçando essa região aqui.
Só que aí a gente vai fazer um movimento que é o seguinte, ó. Forcei essa região, eu vou eliminar o excesso. E aí, muitas pessoas não sabem ou não se ligam nesse detalhe. Sempre que eu elimino o excesso de uma região enviesada, ela ganha folga, tá? Então, sempre que a gente estiver construindo uma peça que ela tem uma região enviesada, depois que eliminar o excesso, depois que fizer pitch, depois que fizer uma determinada eliminação, a gente precisa ajustar novamente. Então, observem isso que eu vou fazer aqui, ó. Eliminei esse excesso, ele ainda não está acompanhando a minha marcação, que é aqui, ó. Vou eliminar mais um pouco. Certo? E aí eu já tenho aqui acompanhando quase a marcação e depois a gente vai fazer a marcação com caneta ou marcador. Observem o seguinte, vocês viram tanto que eu forcei essa tela, né? Mas observem isso aqui. Eu já tenho um pouco de folga, ó, que a minha tela ganhou porque eu eliminei a margem, eliminei o excesso. E aí eu venho aqui simplesmente, ó, e faço o ajuste novamente, ó. Vocês podem até sentir que a tela ela tá esticando ainda quando a gente faz esse movimento. E aí, ó, quando eu venho agora e faço isso aqui, tô até passando, mas ela tem muito menos folga do que tinha agora há pouco, tá? E eu posso fazer esse movimento tanto aqui para baixo quanto aqui para cima. Ok? Isso evita que os nossos decotes, as nossas construções, de repente aqueles transpassados, fiquem com folga, caindo aqui o decote e tudo mais, tá? Aqui nós vamos começar a fazer um movimento que vai ser o seguinte, ó. Vou soltar o centro, tá? E aí a gente vai simplesmente começar a puxar, ó, para cá, para o centro da nossa peça, construindo esse franzido aqui, ó. Observem que eu tenho elasticidade porque a minha tela está enviesada. E aí, ó, se eu não fizer esse movimento, ó, jogando o volume para fora, eu vou ter uma construção que vai ficar, como é que eu posso dizer? Que vai ficar com folga aqui no centro, certo? Então, esse vai ser um processo que a gente vai fazer jogando o volume para fora e prendendo a nossa construção aqui, tá? Ó, daqui para baixo eu vou começar a jogar mais volume aqui para cima se eu quiser, tá? Então, para eu fazer esse movimento, eu preciso soltar essa região aqui e não tem nenhum problema. Como a gente está trabalhando aqui, ó, com uma construção que eu preciso jogar esse volume para cá, ó, não tem problema eu fazer essa movimentação, até porque eu preciso ajustar isso aqui, tá? E eu preciso construir esse detalhe aqui da minha peça, ó. Então eu vou fazendo esse movimento, ó, e vou construindo o meu modelo. E aí eu vou organizando como eu quero que fique essa construção, tá? No tecido do algodão cru, a gente vai ter um comportamento diferente do que se vocês estivessem trabalhando, por exemplo, com um tecido como esse, que é o do modelo. Desse tecido do modelo, vocês podem trabalhar com uma malha mais estruturada, mais pesada, de repente um jersey, vai dar um caimento lindo e vai ficar com a estrutura maravilhosa do tecido de vocês, o vestido de vocês. E eu aconselho a montar esse vestido num tecido que tenha mais elastano, até a própria mulagem fazer no tecido que tenha mais elastano, porque aí vocês conseguem, por exemplo, observem que o vestido aqui na região dos ajustes, ó, observem onde morre essas pregas. Já na mulagem com algodão cru, nós vamos trabalhar, vocês vão observar que as pregas estão vindo até mais ou menos na região do busto, tá? Deixa eu só virar aqui a minha tela, tá? E aí,
E aí, o que é que acontece aqui, ó? A gente tá jogando esse volume para o centro, tá, ó? Não sei se vocês estão conseguindo observar direito. Se tiver algum problema, vão me avisando, que aí eu vou ajustando para vocês, tá, ó? E aí, o que é que acontece? Aqui, deixa eu tentar ajustar para essa lateral. Aqui, ó, nós vamos vir para essa lateral, tá? E aí nós temos esse volume aqui que está sobrando. Esse volume não pode ficar aqui, porque a gente, ó, vai tentar deixar essa peça o mais justo possível, tá? Esse é o objetivo. Que as pregas, o meu drapeado, o meu franzido, é que vai ajustar essa região. E não uma pence, que no caso, se a gente deixar algum tipo de folga, a gente vai precisar fazer alguma pence, algum artifício para ajustar essa folga. Então, eu vou jogando esse volume aqui para cima e nós vamos trazer esse volume aqui para o nosso franzido daqui de cima, certo? E aí nós vamos fazer piques aqui nessa região, porque a minha tela ou o meu tecido ele está forçado. E aí sempre que ele tiver com esse tipo de comportamento, a gente faz esse movimento, tá? E aí aqui em cima vou ajustar novamente o volume que sobrou daqui, ó. Então eu venho e trago para cá também esse volume. Ok? Na região da nossa saia aqui, nós vamos definir se eu quero ainda mais volume aqui. Se eu quiser, ainda posso, ó, fazer isso aqui, tá? Então, se eu quiser, eu vou trazendo mais volume para cá. E aqui na minha lateral, eu vou encerrar a minha saia de acordo com a costura lateral, tá? Então, o que é que acontece aqui, ó? Vou prender essa minha saia, certo? E aí eu vou ajustando ela até a altura aqui do quadril. E que se vocês observarem no modelo, daqui para baixo, ela é mais justa também. Então eu posso, ó, fazer esse movimento, jogando o volume para a lateral, tentando ajustar o máximo possível até atingir a terminação dessa peça. Que no caso aqui a gente vai trabalhar até a altura da terminação, que seria do meia coxa aqui do manequim. Tá? Então vou prendendo toda essa minha lateral e vou prender aqui também. Já vou eliminar o excesso dessa lateral, porque aí eu já tenho a lateral definida dessa minha região da saia. E a gente vai fazer o seguinte, agora vindo para esse lado, eu consigo, ó, fazer mais drapeado se eu quiser aqui nessa região. Então, quando vocês estiverem construindo, é vocês que vão definir a quantidade de tecido, de drapeado, de movimento que vocês querem nessa região aqui. E aí faz um processo, ó, de ajustar. Ajustou desse lado, vai vir aqui, ó, e vai ajustar novamente. É sempre um processo de ajuste, porque pode ter folga nessa região, tá? E vai ganhando folga, sempre vai ganhando folga. Quando vocês fizerem construções enviesadas, vestidos enviesados, alguma técnica enviesada, tudo que é enviesado vocês vão ganhar folga, tá? Então faz um primeiro ajuste inicial para ver como é que vai ficando e o segundo ajuste, aí vocês já dão uma definição do que vocês querem, tá? E aí o que é que a gente vai fazer agora? Esse modelo ele tem uma fenda, então ó, vou ajustar aqui também para essa região, tá? Se vocês observarem, eu vou ajustar aqui para tentar mostrar para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver daí, tá? Eu vou organizar a câmera para mostrar para vocês, mas eu já vou eliminar o excesso aqui. Estou eliminando esse excesso, todo esse excesso que seria o franzido, e eliminei essa região. Ó, se vocês observarem aqui, deixa eu tentar posicionar.
A minha saia, ó, ela já tá tendo daqui para baixo um caimento mais evasê. E é um caimento natural da própria saia. Eu não joguei volume aqui para baixo. Com esse ajuste para cá, o comportamento enviesado dela já está fazendo essa abertura aqui dessa região, pegando já o efeito do modelo que a gente está interpretando. Então, o passo seria daqui, ó, dessa região para baixo, fazer uma leve abertura evasêzinha, tá? E aí, com essa leve abertura evasê, a gente consegue jogar mais volume aqui. Então, vai ficar uma saia levemente sereia, sem ter recorte e sem ter volume jogado aqui para dentro, tá? Posicionando aqui a minha tela, o meu celular. Então, ó, a gente já vai fazer as marcações dessa primeira parte. Então, eu vou vir marcando aqui, ó, essa região, que vai ser o recorte. Certo? Vamos marcar aqui mais ou menos essa região de terminação. E aí eu posso adicionar cerca de uns 2 centímetros, 1,5 centímetros. Vou marcar a minha cava lateral aqui. Vou marcar a minha costura lateral. Certo? Eu vou eliminar o excesso que está tendo aqui na minha construção. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu tenho que baixar um pouquinho mais aqui. Só um minuto. Então, eu vou eliminar o excesso aqui, que seria a altura do meia coxa do meu manequim, tá? Se vocês forem construir ele mais comprido, também não tem problema, vocês podem estar fazendo esse tipo de construção. Aqui eu tenho a costura, que seria do meu franzido ou recorte que eu preciso ter aqui, ó. Então, eu vou vir fazendo essa marcação até atingir a altura que eu quero a abertura da minha fenda. Então, eu estou definindo mais ou menos essa altura aqui. Eu vou colocar um pique, que esse pique vai me ajudar a localizar a terminação ou início dessa minha fenda, certo? Daqui para baixo, eu sempre faço o seguinte. Se eu for seguir aqui, ó, o próprio recorte princesa, eu teria isso. Mas aí, quando eu trabalho com fenda, eu sempre faço uma abertura dessa fenda. Então, por exemplo, aqui tem essa marcação que vai ser do próximo recorte. E aqui eu teria essa marcação que seria a fenda com a terminação reta aqui no centro da perna. Mas aí eu sempre faço uma abertura e eu vou abrir aqui, ó, cerca de 1 centímetro. Como essa fenda, no nosso modelo, na interpretação, ela já é bem aberta para a lateral, eu não vou abrir tanto aqui no centro, para o centro da minha peça. Mas, se fosse uma fenda que eu precisasse abrir só no centro, eu distribuiria essa abertura entre para a lateral e para o centro do meu modelo, tá? Vou eliminar aqui toda a minha margem dessa região, certo? E aí a gente vai marcar uma informação muito importante, que é a seguinte. Deixa eu só ver o nosso horário, tá? Que é a seguinte, ó, sentido do fio, quando for construir a peça de vocês, vocês podem seguir a mesma linha de centro que a gente marcou inicialmente. E vocês vão marcar outras informações a respeito do modelo já para a construção. Parte 1, frente, já colocar informação do modelo, se é um modelo drapeado, modelo com recorte, vestido isso, vestido aquilo, tamanho, aqui é a numeração 40, então já coloco essa informação. Coloco aqui cortar uma vez, porque só vai ser um lado, aqui já vai ser outro lado que eu também vou cortar uma vez. E todas essas informações são importantes anotar na nossa construção, tá? Uma outra informação que é muito importante, porque às vezes há construções em que eu já vi as pessoas esquecerem de anotar essa informação. E é muito importante para na hora da montagem não ficar perdido sem saber qual o volume que vai franzir, qual a quantidade de tecido que vai franzir, ó. Vamos pegar aqui essa região, certo? Vou marcar um pique aqui
e um pique aqui, indicando que eu tenho que franzir todo esse setor. Quanto é que eu tenho que franzir? Ó, 11 centímetros daqui até aqui. Então, eu tenho que franzir essa região todinha até atingir 11 centímetros, tá? Então, no meu processo de montagem, eu vou franzir toda essa região de um pique até o outro, até atingir 11 centímetros. Então, eu já vou anotar isso aqui, ó, 11 centímetros. Geralmente, eu trabalho colocando uma setinha para cima, outra para baixo, indicando que essa região eu vou franzir até atingir 11 centímetros. Há outras formas de colocar essa informação. Isso vai variar de cultura de empresa, de modelista para modelista, de quem está fazendo a peça. O importante é que vocês anotem isso para não perder. Só vou tomar uma água para a gente fazer esse nosso outro lado, tá? Então, pessoal, nessa construção, como vocês podem ver, eu tenho muito mais franzido aqui do que no modelo original que a gente pegou para a interpretação. E por que isso acontece? Porque a gente está trabalhando aqui com um tecido sem elastano nenhum, tá? Então a gente precisa fazer meio que um movimento muito mais forçado para conseguir atingir aquele efeito. Mas quando vocês forem trabalhar com esse tipo de modelo, tem de trabalhar com modelo com elastano, um tecido com elastano, que isso vai facilitar a construção de vocês. Pela minha visualização, e eu acredito que pela visualização de vocês, esse modelo ele tem elastano no tecido, na composição do tecido, o que facilita a construção dele e o que facilita o comportamento dele, tá? Então, pessoal, alguma dúvida até então, antes de construir o outro lado? Para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Depois essa live vai ficar salva também para que vocês possam assistir. Depois eu vou jogar no Instagram, tá? E essa live também é mais uma das nossas lives. Eu fiz uma live ontem, tem outro modelo que vocês podem assistir no YouTube e no Instagram, estão salvos também. Amanhã nós vamos ter uma outra live às 19 horas, tá? Com mais um modelo e mais uma interpretação. São aulas abertas que eu estou fazendo, ensinando o processo de interpretação e desenvolvimento desses processos, desses modelos na mulagem diretamente no manequim. Tá? E aí, já lembrando que o meu curso ele se encontra com as inscrições ainda abertas, assim, antes de iniciar já o próximo passo. Só lembrando assim rapidamente, o curso se encontra com as inscrições abertas, atualmente com 30% de desconto, tá? Então, de R$ 497 por apenas R$ 347,90, tá? E é um curso extremamente completo, são mais de 60 aulas gravadas, 20 aulas ao vivo, todo o acompanhamento dos alunos eu sempre estou fazendo, tirando dúvidas, todo o acompanhamento eu estou sempre fazendo dos alunos. Então, tem acesso por mais de 3 anos. E aí, quem está contratando o curso agora, esses 3 anos só começam a contar a partir do momento que eu encerrar as gravações do curso. Por quê? Porque ele é um curso que está em construção, tá? Então, o curso ele está em construção e semanalmente eu estou sempre adicionando no curso aulas novas. E quem está fazendo o curso, quem está se inscrevendo no curso, enquanto ele ainda não está completo, esse acesso de 3 anos só vai começar a contar quando finalizar todas as gravações desse curso, tá? E aí, certificado ao final do curso, mais de 60 aulas gravadas, 20 aulas ao vivo para que a gente consiga interpretar outros modelos, são modelos sempre escolhidos pela turma. Acompanhamento, sempre está tendo acompanhamento dos alunos, às vezes alunos não é um modelo das aulas, não é um modelo do curso, mas às vezes precisa de uma orientação e eu dou orientação de como construir, de como fazer a montagem e assim por diante, tá? Então qualquer informação, entre em contato depois para fazer a inscrição no curso. E eu quero lembrar que esse valor
é o valor atual, né? Depois que a gente entrar em 2022, tudo na vida tem reajuste, né? Então a gente tem que acompanhar como funciona o mundo, né? Então os cursos também entram em reajustes para que a gente consiga acompanhar também como as coisas são, né? Os materiais entram em aumento de valor, tudo nessa vida entra em aumento de valor, então a gente tem que fazer esse tipo de processo também. Então aconselho quem está em dúvida, vai, faz a inscrição. Se não consegue fazer as aulas agora, não tem problema, começa no próximo ano, mas aproveita essa oportunidade para pegar o valor que está atualmente, tá? Então vamos iniciar a nossa segunda parte do nosso modelo. Como é que vai funcionar a construção dessa segunda parte? Eu estou com uma tela também, novamente, de 1 metro de comprimento, certo? 1 metro no sentido do fio, paralelo à borda do tecido, a orelha do tecido. E eu estou com 40 de largura. Ai, professor, é só uma região bem fininha, porque você está com 40 de largura. Para que tudo isso? Porque a gente vai ter que atingir esse ponto aqui, ó. Até aqui. E eu tenho que atingir desse ponto até aqui e ter mais uma margem para que eu consiga prender, trabalhar, cortar, eliminar esse volume. Então, para esse modelo, essa região superior tem que atingir essa quantidade. Embora aqui a gente só vai trabalhar com uns 15 centímetros, tá? Mas, infelizmente, tem modelos que a gente tem que fazer esse jogo. Então, ó, observem. Ó, a minha tela atingindo aqui, esse ponto, e sobrando aqui cerca de uns 7 centímetros nessa região, tá? E aí, infelizmente, depois a gente vai cortar e eliminar uma boa parte. Não tem problema. O que é que acontece aqui, ó? A gente vai iniciar com o mesmo processo que a gente iniciou da região do outro lado. Só que a gente vai posicionar aqui, ó, linha de centro e posicionar também atingindo a linha esquadrada da cintura. E eu venho prendendo no centro do meu manequim, certo? Esquadrei a minha linha atingindo a cintura, a partir desse ponto a minha tela. E vou prender essa região até atingir aqui esse ponto. Eu já vou prender a minha tela nesse ponto aqui, ó. Que vai ser para onde a gente vai construir essa região, tá? E daqui para a lateral, a gente vai fazer o seguinte movimento, ó. Vou posicionar a minha tela aqui, de acordo com a minha linha de cintura, e vou prender aqui na cintura. E vou fazer esse movimento aqui, ó. Vou prender até atingir a altura da cava. Deixa eu só pegar os meus alfinetes. Até atingir a altura da cava, tá? Aqui na minha lateral, jogando esse volume para cá, que seria o volume da minha pence de busto, tá? Então, estou jogando esse volume para cá. Terminei de atingir a minha altura da cava. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Do jeito que está caindo a minha lateral, eu vou prender também, tá? A costura lateral eu prendo do jeito que está caindo a minha tela, ó. Deixa eu tentar organizar para vocês visualizarem melhor. E aí vou prender até atingir a terminação do meu manequim aqui. Na região aqui da cintura, a gente vai fazer um trabalho como se a gente estivesse construindo uma pence aqui. Na verdade, a gente vai juntar esse volume, ó, e vai fazer esse movimento e vai prender nessa região aqui, ok? A gente vai começar a ajustar aqui essa região, acompanhando o nosso recorte e a terminação do primeiro recorte.
e nós vamos prender até atingir a altura da nossa fenda, que no caso é esse pique aqui que a gente fez, ó. Não tá dando muito para vocês visualizarem, mas aí eu tô prendendo até a altura da fenda. E aí eu já vou eliminar todo o excesso aqui, ó, fazendo esse movimento até atingir a altura da cintura, certo? Vou soltar a minha tela aqui nessa região, ó. E aí a gente vai fazer o seguinte agora. Eu tenho esse recorte aqui, ó, né? Que a gente pode trabalhar da seguinte forma. Eu posso trabalhar eles todos justos, sem ter franzido desse volume. E eu posso trabalhar com o franzido desse volume e desse volume. Eu posso vir aqui e jogar volume dessa região aqui para dentro, tá? Isso vai ficar opcional nosso. Eu acho que a gente só precisa trabalhar com o franzido vindo desse volume aqui, tá? Eu acho que não precisa tanto vir desse. E aí o que tiver de ajuste que a gente faz da região enviesada, que o próprio tecido der de folga, a gente utiliza como volume para fazer esse movimento. Eu vou eliminar aqui, ó, essa parte deixando uma boa margem. Sempre é importante deixar uma boa margem para que a gente consiga prender, trabalhar e tal, e depois precisar ajustar, a gente ajusta também. E já vou eliminar a região, a margem lateral que eu tô tendo aqui, ó. Certo? Agora, a gente começa a fazer o seguinte, a gente vai começar a ajustar aqui, essa região. Como é que vai funcionar isso aqui, ó? Vou vir acompanhando até essa altura, certo? Que vai ser a altura do meu recorte, onde vai terminar aqui esse franzido desse recorte. E vou prender com alfinete. E vou fazer piques nessa região, elimino o excesso, ó. E faço piques para o meu tecido se ajustar a essa região. E aí agora começa o nosso jogo aqui dessa região, ó. Certo? Então eu vou começar a jogar esse volume para cá, para esse ponto, certo? Fazendo esse movimento e vou começar a jogar esse volume para cá também. E aí, ó, eu vou fazer a organização dessa região aqui. Aqui o que é que acontece? Eu vou ter bastante volume nessa região, porque é uma região que a gente está trabalhando com tecido plano, né? Com a tela 100% algodão e que não tem, como é que eu posso dizer, elastano para conseguir ajustar melhor essa região. Então a gente vai fazer essa movimentação. Aqui, pelo que eu estou observando da minha tela, ó, isso acontece, tá, pessoal? Eu acabei eliminando aqui, ó, um pouco do tecido que eu precisaria aqui ainda para fazer o ajuste. Quando isso acontece, o que é que a gente faz? A gente vem com fita crepe e cola o pedaço novamente, tá? Então, eu vou começar a ajustar logo essa região aqui e aí a gente vai fazer esse processo. É até importante porque aí vocês aprendem como fazer algum tipo de correção ou de salvamento quando tiver algum tipo de erro assim também, tá? Então, ó, tô ajustando esse volume para cá. Ó, vou esticar realmente o tecido enviesado. Ó, essa região tá enviesada, então eu faço esse movimento. Aqui também. E aí eu vou ajustando toda essa minha região aqui e construindo esse franzido aqui, tá? Ó. E aí eu tenho essa região que se eu jogar, eu vou ter uma falta aqui também de um tecido. E aí eu vou pegar o meu próprio tecido dessa região, ok? E a gente pode fazer a emenda dessa parte. Tá? Não tem problema nenhum a gente fazer esse tipo de processo. Isso é um processo que a gente faz também quando está construindo e acontece esse tipo de erro nas nossas construções. Então, eu faço isso aqui, tá?
E eu sempre falo para os meus alunos, a fita crepe é uma companheira das nossas construções, porque às vezes durante o processo isso pode acontecer. Às vezes a gente está ali construindo algo e aí do nada eliminou mais volume do que devia, eliminou mais parte do que devia o tecido, e aí a gente vem com a fita crepe e fecha novamente essa região. E aí eu vou fazer esse movimento aqui também. Certo? E aí a gente continua esse processo aqui. Deixa eu fechar aqui essa região. E aí a gente continua esse processo, ó, de fazer o ajuste aqui desse franzido e esse drapeado, ó. Certo? Já vou até eliminar aqui um excesso para que a gente consiga observar o acompanhamento dessa região. Aqui eu vou prender para esse movimento não voltar, tá? E vou ajustar esse meu franzido aqui. Ok? E aí eu vou ter o seguinte aqui. Eu tenho uma região que eu já vou eliminar o excesso aqui, ó, que vai ser o formato que eu vou dar nessa região do meu vestido. E aqui eu posso eliminar um pouco também. Eu faria uma ampliação ou não dessa região e eu juntaria essas duas, igual tá no meu modelo, ó. Junta essas duas partes, atingindo a mesma quantidade aqui de largura, de abertura, e faz esse movimento de juntar essas duas partes para fazer o emaranhado, né? Para fazer o transpasse aqui, tá? E aí eu já vou prender aqui essa região, ok? E eu tenho que fazer a marcação dessa minha construção. Então eu tenho aqui, ó, deixa eu só organizar isso aqui. Então eu tenho aqui essa região, ó, que ela vai fazer esse movimento, ó. Certo? E aí eu vou marcar até atingir aqui embaixo, até atingir o meu pique, e vou fazer essa abertura da minha fenda novamente. Marco a terminação, marco a costura lateral aqui da minha peça e marco essa região aqui do meu modelo de acordo com o que eu quero, tá? Ó. Aqui também eu vou marcar a terminação. E aí eu preciso também pegar as medidas aqui dessa região, ó. Eu tenho aqui 3 centímetros, então já vou anotar 3 centímetros, porque eu vou franzir essa parte até atingir 3 centímetros. E se eu vou costurar essa região com essa região eu preciso também atingir 3 centímetros, tá? E as outras informações a gente pode ir colocando como sentido do fio. Essa seria a nossa parte 2, tá? E aí a gente repete essas informações do nosso modelo. Cortar uma vez, tamanho 40 e assim por diante, tá? Então a gente fez a construção dessa interpretação desse modelo, tá? Vou só mostrar aqui para vocês o modelo original, né? Como é que ele funciona.
e vou mostrar para vocês o nosso modelo como que ficou, tá? Então, esse foi o modelo, tá, que a gente construiu na mulagem. E aí aqui, ó, a minha orientação da gente fazer o encontro dessa parte com essa parte, para a gente ter a volta aqui por onde vai passar o transpasse que vem de trás ou o torcido que vem de trás, tá bom? Então, o que é que eu quero dar de recomendação para vocês, tá? Desse modelo aqui. Esse modelo a gente construiu no tecido plano no algodão cru, né, aqui na mulagem. Mas aí eu dou a recomendação de vocês para construir ele na mulagem, vocês fazerem a construção com o tecido com elastano, certo? Porque vocês viram, por exemplo, no o modelo que eu mostrei para vocês, tem um comportamento com menos volume e a tela, o tecido ele tá ajustado melhor, o vestido ele tá ajustado melhor ao corpo. Então isso acontece porque é uma tela, um tecido com elastano. Então se vocês pretendem montar esse vestido, pretendem fazer a mulagem desse vestido, a minha recomendação é: faz a mulagem com um tecido que tem um pouco de elastano, ou que seja já a quantidade de elastano que você pretende trabalhar no tecido final. Ou até mesmo faz a mulagem já com o tecido final, tá? Então, obrigado pelos comentários de vocês. Mas qual tecido com elastano poderia ser usado? Olha, para esse vestido eu utilizaria uma malha, poderia ser uma malha bem pesada, um jersey. Tem uns crepes com bastante elastano também. Tem crepe malha, eu acho que dá legal, tá? Tem um crepe que eu trabalhei uma vez, que ele... Eu não lembro o nome, mas ele é um crepe pesado, parece uma malha, mas não é uma malha. Ele é pesado, assim, um peso tipo um jersey, e ele tem bastante elastano. Agora eu não lembro o nome, tá? Mas aí eu aconselho vocês utilizarem algum tecido com elastano, até mesmo uma malha para fazer a construção, fica legal. Mas aí, sem elastano, vocês vão ter esse efeito aqui que eu mostrei para vocês. A gente vai ter que forçar determinadas regiões para ter um ajuste melhor. A gente vai ter que ter uma quantidade maior de volume aqui, ó, franzido. E aí a gente tem um comportamento de ajuste que a gente tem que ter todo um cuidado para conseguir atingir esse ajuste, tá bom? Então, se vocês forem construir esse modelo, construam um modelo, marquem o meu perfil, marquem o perfil para que eu possa compartilhar, para que eu possa falar que vocês estão construindo e assistindo às aulas. Mais alguma dúvida a respeito da construção desse modelo, a respeito da mulagem desse modelo? Deixa eu trazer aqui um pouquinho mais para cá para ver se a gente consegue visualizar mais. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar deixando, ou se precisarem de alguma orientação, podem estar mandando também no privado. O que precisarem, podem estar sempre perguntando, que eu estou aqui para ajudar vocês no que precisarem, tá? Vou deixar essa live salva, também vou adicionar ela, vou colocar no YouTube para que vocês possam assistir também através do YouTube. Também o modelo de ontem que a gente fez a construção e a interpretação ontem já está disponível no YouTube. Débora está perguntando se nas costas também tem franzido. Débora, como foi uma aluna que me mandou, uma aluna não, né, um integrante do grupo que mandou o vestido pedindo para ver a explicação da montagem dele, eu não encontrei a parte das costas. E a pessoa também não passou a região das costas. Pelo que eu vejo no modelo aqui, né, pelo que a gente pode ver no modelo, você vai ter esse movimento aqui, ó. Que vai ser um movimento bem semelhante do que a gente fez, né? A região das costas. Então, você vai ter... como é que eu posso dizer? Você vai ter um transpasse, né? Um torcido
que vai passar pelo outro, né? Que vai ter que ter esse mesmo movimento, se você for seguir essa lógica, né? Mas aí, como a gente não tem essa região das costas, a gente pode trabalhar... Ah, foi você que mandou, Débora. Porque eu não verifiquei quem foi que mandou os modelos, né? Eu saí pegando, vai hoje esse, vai amanhã aquele, e assim vai, tá? E aí eu pesquisei e não consegui encontrar também a região das costas dele, mas aí eu acho que você pode trabalhar, se você for fazer o modelo, você pode trabalhar de repente uma mesma lógica. Pode fazer um recorte, por exemplo, que faz duas partes e uma delas tu traz essa região que tu vem pra cá e outra daqui pra cá. Tu pode fazer esse movimento. E aí tu vai conseguir cruzar aqui com essa região da frente. Pode até ser uma parte inteira, que vai ter algum tipo de recorte aqui, tá? E aí tu vai ter esse franzido aqui desse volume e cruzar aqui na frente e abrir aqui para fazer essa região justa. É uma ideia, mas aí tem que pensar o que seria melhor para essa tua construção. Ou tu pode seguir a mesma lógica da frente. Tem um recorte mais amplo e um recorte mais fino, que pode ser também, pode de repente fazer o mais fino aqui com volume, né, até esse recorte princesa, e o outro mais amplo também, até atingir esse recorte princesa e elimina essa pence aqui. E aí tu faz o vestido todo, tá? Eliminando essa pence, pode tentar eliminar. E aí essa aqui continuaria com o recorte. Pode ser uma possibilidade, de repente, ter os dois recortes, né? Precisa pensar qual ficaria melhor a região das costas para ti, para o teu modelo, que converse com essa estrutura da região da frente, tá bom? Mais alguma dúvida? Então tá, pessoal, para quem tiver interesse, né, o grupo do WhatsApp e o grupo do Telegram se encontra disponível, foram disponíveis, né, vocês podem entrar. Foram grupos que foram do workshop, né, o último workshop que eu apliquei. Mas eles se encontram abertos e vocês podem entrar a qualquer momento. Nele a gente conversa sobre mulagem, sobre dicas, a gente compartilha informações, um ajuda o outro, um tira da ideia ao outro e assim vai. Às vezes, pessoas que precisam de orientação para a construção do modelo, a gente faz também. E lá a gente compartilha informações, né? Por exemplo, vai ter live, vai ter isso, vai ter aquilo. Sempre está jogando no Instagram. Mas aí os grupos a gente também dá esses tipos de aviso, promoção, dica disso, dica daquilo. A gente faz esse processo. Então, se vocês quiserem entrar nos grupos, os links se encontram na biografia do meu perfil. O link dos grupos, o link de inscrição do meu curso para quem tiver interesse, né, fazer a inscrição, aproveitar esse desconto aí de 30%. E também o link de acesso à minha página no YouTube. Então, se você quer ver outras aulas que já tem lá, né, aulas que foram do workshop, aula de ontem, são poucas porque eu acabei de entrar basicamente no YouTube, né, eu não tinha página, mas espero que esse pouco conteúdo que já tem lá possa ajudar de alguma forma e a minha ideia é sempre estar trazendo mais e mais conteúdo. Esse conteúdo de hoje, por exemplo, já vai ficar lá no YouTube e também salvo aqui no Instagram. E aí, aproveitando esse final, para lembrar que amanhã nós temos outra live às 19 horas, tá? Com a interpretação de um novo modelo também escolhido pelas pessoas que estão participando do grupo. Então, se de repente tem algum modelo, eu queria ver como é que funciona a construção desse modelo e tal, e você tá lá dentro do grupo e manda o seu modelo, pode ser que o seu modelo seja um dos escolhidos em alguma dessas lives em algum momento, tá? Então fica a dica, se vocês quiserem participar, pode estar entrando, tá? E qualquer dúvida que precisarem, estou sempre à disposição. Desejo uma ótima noite a todos, uma ótima semana ainda, né? E a gente se encontra amanhã na nossa próxima live, tá bom? O sonho de mulagem vai ficar para daqui a 6 meses, já estou fazendo 2 cursos. Compreendo, mas é isso mesmo. Se você já está fazendo outros cursos e percebe que, assim, de verdade não seria legal fazer agora, eu falo também não faço, então, porque
é interessante você conseguir se dedicar ao conteúdo, né? Para que você consiga desenvolver técnicas e várias outras técnicas, tá bom? E olha o comentário, se inscrevam no canal do professor. Obrigada, professor. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, porque daqui a pouco, às 19 horas, tem aula da nossa turma ao vivo. Então, as turmas sempre têm essas aulas ao vivo, né? As turmas do curso. Então, hoje nós teremos aula ao vivo só para a turma, né? Aula reservada da turma com os modelos que a turma escolheu ao vivo, tirando dúvidas, dando orientação e assim vai, tá bom? Um grande beijo a todos e a gente se encontra na nossa próxima live amanhã às 19 horas.